Olá, amigos. Eu sou o professor Marco Aurélio e hoje nós vamos ter mais uma aula de geometria. O assunto de hoje, Teorema de Pitágoras. Essa é a aula 7 para o 9º ano. Primeiramente, esse teorema ele é utilizado somente em triângulos retângulos. Vamos dar uma lembrada, o triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo reto, certo? Nós temos aqui o triângulo retângulo. Aqui embaixo, nesse vértice aqui, nós temos o ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto, ele tem um nome especial. Ele é chamado de hipotenusa. Os outros lados são chamados simplesmente de catetos, ok? A relação que acontece no Teorema de Pitágoras é a seguinte: a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, se eu tenho uma hipotenusa A, eu vou fazer A ao quadrado é igual ao cateto B. B ao quadrado mais cateto C ao quadrado. Bem simples, ok? A hipotenusa, ela fica isolada num dos membros da equação, tá? Tanto pode estar aqui no primeiro membro, quanto ela pode estar também no segundo membro. Eu posso ter, por exemplo, b ao quadrado mais c ao quadrado igual a a ao quadrado, sem problemas. Vamos determinar o valor de x nessas figuras aqui. Primeiramente, nós temos ali um triângulo retângulo e nós temos cateto, hipotenusa. A hipotenusa fica isolada, ok? Então, como esse cateto é o x, eu vou usar essa fórmula da seguinte maneira, Eu vou usar a fórmula da seguinte maneira. Eu vou usar assim, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Tanto faz, tá? É uma igualdade. Então vamos lá. Chamei esse cateto aqui de B. Vai ficar x ao quadrado mais o outro cateto, 4 ao quadrado, é igual a hipotenusa, que é 5 elevado ao quadrado. Resolvendo essas potências, vai ficar x ao quadrado mais 4 elevado ao quadrado, 16. 5 elevado ao quadrado, 25. X ao quadrado igual a, se eu estou somando, do outro lado eu diminuo, 25, menos 16. X ao quadrado igual a 25 menos 16, 9. Aí agora, qual o número que elevado ao quadrado dá 9? Eu tenho 2. Mais ou menos raiz de 9. Só que nesse caso a gente está falando de medida. Então, não faz sentido eu ter a medida menos 3. Porque não existe medida negativa, né? Qual a medida ali o comprimento daquela janela? Menos 2 metros. Ninguém faz isso, não existe. Então a resposta é 3. Esse é um cateto com 3 unidades de medida. X igual a 3. Certo? Se você fizer a verificação, 5 elevado ao quadrado, 25. 3 elevado ao quadrado, 9. 4 elevado ao quadrado, 16. 16 mais 9 dá 25. Beleza, gente? Segundo exemplo. Quem é a hipotenusa? 5x. Vou deixar a hipotenusa lá do lado de lá. Então, eu vou usar essa mesma fórmula, tá? Vou usar assim, 4x ao quadrado, que é o cateto. A hipotenusa está sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Se você errar a hipotenusa, já era. Errou a conta. 4x ao quadrado mais 15 ao quadrado
é igual a hipotenusa ao quadrado. Essa conta aqui, ó, 4x ao quadrado. É como se fosse 4x vezes 4x. Dá o quê? 16x ao quadrado. 15 ao quadrado. 225. 5 ao quadrado. 25. X elevado ao quadrado é x ao quadrado. Esse 25x ao quadrado é maior do que 16. Ó. Então, eu vou passar esse 16x para o lado de cá. Vai ficar assim, ó. 225 é igual a 25x ao quadrado menos 16x ao quadrado. 25x ao quadrado menos 16x ao quadrado dá 9x ao quadrado. Se eu estou multiplicando, eu vou passar para o outro lado, dividindo. Eu sei que dá para dividir essa conta, porque se eu somar os elementos, ó, 5 mais 2, 7, mais 2, 9. Então, essa conta vai dar 225 dividido por 9. 2 vezes 9, 18. 18 para 22, 4. 5 vezes 9, 45. 25. X ao quadrado, aí eu já vou passar o x para o lado de cá. Vai ficar mais ou menos raiz de 25. A gente vai descartar o valor negativo. Raiz de 25, 5. Então, o nosso valor de x é 5. Então, os catetos, eles vão ser, ó 4 vezes 5, 20. 5 vezes 5, 25. E 15. Uma coisa que eu queria que vocês aprendessem e prestassem atenção, que existe um triângulo chamado de triângulo pitagórico. O que é esse triângulo pitagórico? É um triângulo que possui os lados semelhantes ou iguais, né, ao triângulo 3, 4 e 5. Por exemplo, se eu pego triângulos semelhantes, o triângulo, por exemplo, com 6, 8 e 10, tá? Aqui, ó, vou fazer aqui, ó. Se consigo fazer aqui. Por exemplo, ó, olha o triângulo, ó, 3, 4 e 5. Olha esse triângulo aqui, ó. Esse é o triângulo pitagórico. Se eu multiplico todos os lados por 2, ó, 6, 10 e 8. Também vai ser pitagórico. É só fazer essa conta. Se eu multiplicar, por exemplo, por 5, ó, 5 vezes 4, 20. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 5, 25. Ó. Era o caso desse meu exercício aqui. Então, sempre que você identificar um triângulo que ele é múltiplo desse triângulo aqui, ó, ele vai ser um triângulo chamado de pitagórico. Nem precisa fazer conta. Viu que os catetos são 3 e 4, a hipotenusa vai ser 5. Viu que o cateto é 6 e 8, a hipotenusa vai ser 10. Gostou da dica? Agora vamos a duas coisas extremamente importantes em se tratando de teorema de Pitágoras, que é a utilização dele em outras situações. Por exemplo, olha essa situação aqui. São alguns casos especiais que nós temos que resolver. Casos especiais. Por exemplo, o primeiro deles que nós vamos resolver é encontrar uma fórmula para a diagonal do quadrado. Preste atenção. Depois que a gente desenvolver essa fórmula, você nem precisa mais fazer conta, só aplicar direto. Então vamos lá. Eu tenho um quadrado de lado L e diagonal D. Ok? Até aí tudo bem, né?
Eu vou pegar esse triângulo, ó, que tem o lado L, o outro lado L e a diagonal dele. E eu vou fazer o Teorema de Pitágoras, tá? Lembrando que o Teorema de Pitágoras eu posso fazer, né, da seguinte maneira, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, mas eu também posso fazer B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a ao quadrado. Tanto faz, tá, gente? Então vamos lá. Eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui embaixo, ó. Ok? Então, ó, lado ao quadrado mais lado ao quadrado vai ser igual a hipotenusa, que eu chamei de D ao quadrado. Ok? Eu posso escrever assim, eu posso escrever da maneira que eu quiser. Vamos lá. L ao quadrado mais L ao quadrado, 2 L ao quadrado é igual a D ao quadrado. Ok? Se você quiser fazer isso, ó, em qualquer momento da conta, você pode fazer isso, ó, trocar de lado, para não ficar trabalhando com a incógnita que você quer de um lado ou de outro. Então, olha lá. Se eu tenho o quadrado de um lado, eu vou fazer a raiz do outro. Mas eu vou trocar de lado para ficar mais fácil. Olha lá, fiz isso, ok? Se eu tenho o quadrado de um lado, do outro lado eu vou ter o quê? Mais ou menos a raiz. Mas a gente já sabe que o negativo, né, a gente descarta, porque não existe, né, medida negativa. A gente está trabalhando com medidas. Então, ó, D vai ser o quê? Raiz quadrada de 2 vezes L ao quadrado. Tudo bem? Eu quero a diagonal em função do lado. Olha agora essa raiz aqui, ó. L ao quadrado não é um L vezes L? Ele sai da raiz. Então, ó, a diagonal do quadrado ela é dada pela seguinte fórmula. Eu tiro o L e o 2 ele não consegue sair da raiz, ó, ele fica preso ali dentro. Então, a diagonal do quadrado é dada por essa forma aqui, ó. L raiz de 2. Então, eu vou dar um exemplo. Se você tem um quadrado com lado 4 e você quer calcular a diagonal, é só você fazer, ó, 4 vezes raiz de 2. A diagonal é 4 raiz de 2. Não é fácil? Muito fácil. Certo? Agora, olha esse segundo. Olha esse segundo aqui, ó, que é, né, diagonal do quadrado, L raiz de 2. É o lado vezes raiz de 2. Repetindo, se eu tenho um quadrado com um lado 5 centímetros, a diagonal desse quadrado vai ser o quê? 5 vezes raiz de 2. Muito fácil, né, gente? E detalhe, você nem precisa fazer conta. Pode botar o resultado direto. Agora nós vamos definir também, ó, uma fórmula para essa outra situação. Ó. A altura H do triângulo equilátero. Triângulo equilátero tem os três lados iguais. Ó, L, e esse lado inteiro aqui mede L. Só que eu vou pegar só essa partezinha daqui, ó, que vai ser o quê? A metade de L é L sobre 2. Eu vou pegar esse triângulozinho aqui, ó. Eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras nele. Agora eu tenho que ter atenção. Por quê? Quem é a minha hipotenusa? Ó, o ângulo de 90 está aqui, ó. A hipotenusa é L. E os catetos são H e L sobre 2. Então, o que a gente vai fazer? Ó, cateto ao quadrado mais o outro cateto que vale L sobre 2 ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Eu sei que é chato ficar fazendo essas contas, mas eu estou demonstrando a fórmula, tá? A partir do momento que essa fórmula for demonstrada, você já pode utilizar ela direto. Fazendo essas contas, ó, H ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado, ó, é L ao quadrado sobre 2. Ok?
Eu vou deixar o h, que é a incógnita que eu quero descobrir, né? Eu quero descobrir a altura, chamei de h, vou deixar ela quietinha no primeiro membro e vou passar o resto para o segundo membro. Ó, h ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 2. Estou somando, passo subtraindo. H ao quadrado vai ser, olha essa continha aqui, ó. Vê se você consegue enxergar. 2 vezes L ao quadrado, 2L ao quadrado. Menos L ao quadrado dá L ao quadrado, certo? Ó, repetindo. 2 vezes L ao quadrado, 2L ao quadrado. Menos L ao quadrado, L ao quadrado sobre 2. Certo? E vamos lá então. Se eu tenho quadrado de um lado, do outro lado eu vou ter o quê? Ó? Mais ou menos a raiz quadrada de L ao quadrado sobre 2. Esse L, ele sai da raiz. O 2 aqui embaixo não sai, ó. Então fica assim, ó. L sobre raiz de 2. Certo? O que eu faço para tirar essa raiz dali do denominador? Eu racionalizo. Vou multiplicar, ó, aqui embaixo e aqui em cima por raiz de 2. E agora nós vamos encontrar a fórmula. A fórmula da altura de um triângulo equilátero vai ser, ó, L raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. Então, a altura do triângulo equilátero é L raiz de 2 sobre 2. Outra fórmula que você pode também guardar aí, se você tem já, por exemplo, um triângulo equilátero com medida de lado 5, qual vai ser a altura desse triângulo? 5 raiz de 2 sobre 2. Se você tem um triângulo com lado medindo 4, triângulo equilátero, aí você joga na fórmula, 4 raiz de 2 sobre 2, simplificou 2 raiz de 2. Beleza? Isso é muito utilizado em geometria, tá? Agora vamos a um exercíciozinho, esse último aqui. Vamos nós. Eu quero determinar a medida do y ali naquele exercício. Vamos lá. Ó, determinar a medida de y naquele exercício ali. Então vamos nós. Eu tenho aqui um trapézio. Essa base é paralela a essa, ó, tá vendo? 2 ângulos de 90. Aqui embaixo mede 11, ali mede 8 e aqui mede 5. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma linhazinha aqui, ó. Transformar uma linha perpendicular, transformando isso aqui num retângulo. Veja bem, se essa medida aqui é 8 e esses ângulos são retos, isso aqui também vai ser 8. O lado todo mede quanto? 11. Certo? Eu não botei o y, tá? O y está aqui, ó. O y é a altura do triângulo, ó. É esse aqui, ó. Tá? Determinar a medida y, tá? É isso que eu quero determinar. Y. Veja bem, se aqui mede 8 e o inteiro mede 11, aqui vai ser o quê? Ó? 11 menos 8. Ok? Então, ó, nós ficamos com esse triângulozinho retângulo aqui, ó. 11 menos 8, 3. Aqui 5 e aqui o y. Você já enxergou? Não enxergou? Então vamos fazer a conta. Catetos y e 3, ó. Então vai ficar y ao quadrado mais 3 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Y ao quadrado mais 9 igual a 25. Y ao quadrado igual a 25 menos 9. Y ao quadrado igual a 16. Y igual a raiz de 16. A negativa a gente exclui, dá quanto? 4. Mais uma vez,
o nosso triângulo pitagórico aparecendo. Certo, gente? Então, mais um exercício resolvido, mais uma aula dada, ok? Faça os exercícios da apostila e eu tenho certeza que você vai conseguir ficar fera nesse conteúdo aí. Tá bom, gente? Ó, beijo, fiquem com Deus.